Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estaremos a estudar o Salmo 114. Trata efetivamente das maravilhas do Êxodo. Volta a olhar para o período em que o povo de Israel saiu da terra do Egito. O Êxodo não era só esse período efetivamente, mas também era um momento em que, na Páscoa, os judeus celebravam essa grande vitória. Então o Êxodo aqui refere-se à saída do povo de Israel da terra do Egito e aponta para esse período mais longínquo, quando Moisés, pelo poder de Deus, libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Para os israelitas, o Êxodo era o começo de todas as coisas. O povo nasceu no meio da escravatura. A nação recebeu então naquele dia a grande libertação e começou a sua vida como nação. Redimida pelo sangue de um cordeiro, ela então se uniu em torno dessa grande libertação da escravidão do Egito. O salmista vai relatar de uma forma poética esses momentos de glória. Certamente poderíamos encaixar estes salmos juntamente com as epopeias de Camões, os poemas que foram escritos aos grandes momentos da nação portuguesa, que também relataram períodos históricos, grandes vitórias para a nossa nação. Mas o povo de Israel não é só desafiado a olhar para o passado, mas ao mesmo tempo a olhar para o presente, percebendo que os grandes momentos que eles viveram no passado podem voltar a acontecer, se tão somente o povo se voltar para Deus. Eu creio que nós, povo português, necessitamos aprender estas lições com a nação de Israel. Infelizmente, Israel não aprendeu as lições da melhor forma. Por isso cometeu erro após erro, chegando ao ponto de serem ainda desarraigados da sua terra e levados como escravos para a Babilônia e a Síria. Mas isto porquê? Porque não deram ouvidos à palavra de Deus. Eu creio que a nossa nação anda à procura do seu próprio caminho. Muitas vezes olhamos para trás e os momentos grandiosos da nossa nação reportam-se há 400, 500 anos atrás. E eu fico muito triste por isso. Como português, sinto uma grande tristeza na minha alma porque o povo português não soube aproveitar os momentos de renovo espiritual. A nossa alma está empobrecida. Nós necessitamos, sem dúvida alguma, de nos encontrarmos como povo, de ter referências de grandes momentos que podem transformar o coração do nosso povo. Isso acontece quando o povo se voltar para Deus. Eu creio que necessitamos de encontrar a nossa Páscoa na nossa nação. Assim como o povo de Israel encontrou a sua no tempo do Egito, tiveram aquele momento de grande libertação, eu creio que nós, portugueses, necessitamos encontrar a nossa Páscoa. O tempo de transformar o coração dos portugueses, de deixarmos a religião, tradição, as coisas que ficam a cheirar a mofo para uma novidade de vida. É interessante como, efetivamente, o povo de Israel era desafiado a celebrar a Páscoa. Era um momento de grande emoção, um momento de grande alegria, um momento também de grande desafio, porque eles estavam com uma incógnita tremenda pela frente. Era necessário, efetivamente, que o povo de Israel se abraçasse uns aos outros, mas também a Deus. Tivessem essa confiança, mas mantivessem a solidariedade uns para com os outros. Eu creio que é no meio das grandes crises que surgem os grandes desafios também. E o nosso povo está a passar por uma crise tremenda. Inclusive, os governantes apontam isso de uma forma nítida e clara. E eu digo que é uma crise não só económica. A crise económica é um reflexo da crise emocional que o nosso povo está a viver. Eu creio que a única solução não são medidas políticas, económicas, não são medidas cosméticas, mas são efetivamente medidas que transformam o coração do homem. Então eu espero que hoje você possa ter um tempo de reflexão e talvez possa começar por si mesmo, permitindo que Deus transforme o seu coração.
O Salmo 114 então nos revela o seguinte: diz o texto bíblico: quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou seu santuário, Israel seu domínio. Estas palavras aqui lembram-nos a expressão do apóstolo Paulo, que nos diz na sua primeira epístola aos Coríntios que nós somos santuário de Deus, o templo do Espírito Santo. Aqui refere-se a Judá, Judá que se tornou o santuário de Deus, o domínio de Deus. Cristo disse que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. É necessário que cada um de nós nasça do Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Diz-nos Jesus no Evangelho de São João, capítulo 3. E por isso importa que o homem possa nascer de novo. Eu creio que se nós vamos ver a nossa nação a sair desta crise, importa que a nossa nação possa nascer de novo. Isso só acontece se Deus tocar o coração de cada português. Se Deus tocar o coração de cada alma que está neste território. Se Deus tocar o coração de todos aqueles que ouvem e compreendem esta língua e podem ser transformados pelo poder de Cristo. Só uma revolução ao nível da alma, ao nível dos valores, ao nível do espírito, pode mudar a crise que nós estamos. Eu não creio que haja medidas políticas que possam salvar um país. Não creio que haja medidas económicas que possam trazer uma solução. Se nós olharmos para as grandes nações, elas tornaram-se grandes não por causa da sua economia, mas porque o povo se voltou para Deus e por causa disso mudou os seus valores. Deixaram de considerar corrupção uma coisa boa, deixaram de considerar a mentira algo válido, deixaram de considerar que o ficar com dívidas era bom. Por isso começaram a pagar as suas dívidas, começaram a ser responsáveis, começaram a falar a verdade, deixaram de ser corruptos e isso trouxe mais valias para as nações. Eu creio que nós ainda não experimentamos esta mudança radical e espiritual. Quando o nosso povo vir mudanças espirituais acontecerem, então efetivamente o nosso povo começa a sair da crise que se encontra. E eu creio que não há outra solução para a nossa nação se não nos rendermos aos pés de Cristo. É a única saída, é voltarmos para Cristo e deixarmos toda a idolatria. Por isso eu gostaria hoje de consagrar o nosso país a Jesus Cristo. Ele pertence a Jesus Cristo e não mais a ídolos ou imagens ou uma religião. Jesus é o único Senhor que pode trazer a solução para o nosso país, que está mergulhado numa crise que não há político que possa trazer solução. Então, deixemos o nosso coração ser transformado pelo poder daquele que pode mudar o nosso país e o nosso coração. O verso 13 ainda prossegue a dizer: o mar ouviu isto e fugiu. O Jordão tornou atrás. Aqui é claramente uma referência à travessia do Mar Vermelho, mas também à entrada do povo na Terra Prometida. Assim como Moisés fez o povo passar junto no Mar Vermelho, Josué fez o mesmo quando foi necessário entrar na Terra Prometida. E Deus age de formas tremendas quando um povo se volta de coração inteiro para Ele. Há coisas que acontecem, milagres acontecem efetivamente quando um povo busca a Deus de todo o coração. Mas vamos ler ainda o verso 4. O verso 4 nos diz: os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que foges, e tu, Jordão, que te tornas atrás. Montes, porque saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros do rebanho. Que o salmista certamente está a relatar de uma forma metafórica, como é claro, estamos a usar a poesia para retratar alguns dos fenómenos que o povo de Israel presenciou, e é possível que ele estivesse a relatar os acontecimentos junto ao Monte Sinai, estivesse a relatar quando de facto a presença de Deus desce sobre aquele monte e ali certamente a terra tremeu. E então o salmista relata de uma forma poética estes fenómenos naturais que estavam a ocorrer e o povo de Israel assistiu. O verso 6 ainda nos diz: montes, porque saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros. Então é este texto que certamente fala de abalos da terra, talvez de vulcões que estavam em erupção. E ele diz ainda: estremece a terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol d'água e o seixo em manancial. E fala claramente uma referência ao cuidado de Deus pelo povo.
Quando Deus tocou a nação de Israel, eles estavam sedentos, não tinham água, e você pode imaginar o que é estar no meio de um deserto sem água para beber. E Moisés orou ao Senhor e Deus mostrou-lhe o que ele deveria fazer. Ele deveria tocar então numa rocha e dessa rocha sair água. E Deus matou a sede assim a milhares e milhares de israelitas. Deus cuidou da necessidade no momento próprio. Assim como Deus cuidará das suas necessidades no momento exato. Aguarde em Deus, espere em Deus e veja o que Deus tem para lhe mostrar. Chegamos dessa forma ao Salmo 115. Neste salmo nós vemos a glória do Senhor e, por outro lado, a vaidade dos ídolos. Muitas imagens, muitos deuses acham que têm algum prestígio. Mas vejamos com atenção o que este salmo nos diz. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Aqui há um apelo do salmista para que Deus dê glória ao seu nome. É o único nome que merece toda a honra, toda a glória. É o nome de Deus. Que não fosse o povo de Israel que fosse de alguma forma exaltado pelas nações, mas o nome de Deus. Eu creio que este deve ser o sentimento de todo o verdadeiro cristão. Mesmo aqueles que fazem grandes coisas, porque há pessoas a fazer obras fantásticas, que têm tido um empenho na sociedade tremendo, têm feito coisas muito boas, mas deveriam ter esta atitude, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, percebendo que tudo aquilo que nós podemos fazer pode vir de Deus e vem de Deus certamente. E por isso mesmo a glória deve ser ao nome daquele que todas as coisas nos dá. E o verso 2 prossegue a dizer, porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Vemos aqui este texto simples, curto, mas que revela quem é o nosso Deus. É um Deus que tem toda a autoridade e que não deixa que o seu povo seja envergonhado. E o verso seguinte diz, prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos dos homens. Isto é, efetivamente, muitos têm as suas imagens bonitas, algumas feitas de barro, outras feitas de pau, outras feitas de ouro, outras feitas de pedras preciosas. Mas elas são feitas pelas mãos dos homens. Eu ouvi uma história verídica de um senhor numa das terras, creio, das ex-colónias portuguesas na altura, e ele tinha muito jeito para a arte. E lá na aldeia pediram-lhe então que ele pudesse fazer uma imagem para que fosse na procissão. Ele, como tinha jeito, então fez uma imagem talhada, com cuidado, etc. Ele começou a perceber como é que aquelas pessoas todas depois, no dia da procissão, seguiam aquela imagem que ele próprio tinha construído com as suas mãos. E esse homem percebeu que não poderia dobrar os seus joelhos diante daquela imagem, porque fora ele que a construíra. Mas o nome de Deus, esse sim deveria ser adorado e deveria ser venerado, e não uma imagem feita por mãos humanas. E esse homem entendeu que toda aquela procissão não fazia sentido nenhum, pois aquela imagem tinha sido ele próprio que a tinha construído. Eu espero que o nosso povo entenda isto quando vê uma imagem, quando segue em procissão e um altar leva uma imagem lá em cima. Realmente eu creio que o coração de Deus chora por ver tantas pessoas que se dizem cristãs a não seguir a Cristo e a seguir uma imagem. Independentemente se ela representa a mãe de Jesus ou um dos discípulos de Jesus. Efetivamente, nós precisamos dobrar os nossos joelhos diante daquele que é o Senhor e Salvador de todos os homens, Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. O verso 5 ainda nos prossegue a dizer, têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta, tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e quantos neles confiam. Este texto é tremendo. Não sei se você ouviu bem o que Deus está a dizer. Ele está, no fundo, a descrever o que é uma imagem de escultura, o que é um ídolo. Uma imagem de escultura é alguma coisa que até tem um rosto humano, tem boca, tem olhos, tem nariz, tem ouvidos, mas não há nada, não há vida nesse ser. Ele até tem mãos e pés, mas tem de ser transportado por alguém. Não toca nem apalpa.
e não há voz na sua boca. E é tremendo, de alguma forma, aquilo que o salmista diz, aquilo que Deus nos deixa como reflexão, que se tornem assim, mudos, quietos, surdos, cegos, aqueles que confiam nas imagens. Eu creio que nós, como povo cristão, deveríamos seriamente refletir em textos como estes e repensar todo o nosso cristianismo à luz das Escrituras e não das tradições ou das ideias dos homens. O verso 9 deste salmo aqui, Salmo 115, deixa-nos uma reflexão também muito interessante. Diz: Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Eu propunha que você retirasse a palavra Israel e onde está Israel, coloque o seu nome. O Manuel, o Paulo, o Joaquim, o José confiam no Senhor e Ele é o seu amparo e o seu escudo. Efetivamente é uma promessa tremenda de Deus para aqueles que confiam no nosso Deus. Que você possa efetivamente colocar o seu nome neste salmo, inscrever o seu nome no livro da vida e aí efetivamente confiar em Deus. O salmista continua a descrever: a casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Primeiro começa com a nação, agora diz que é a casa de Arão. A minha pergunta para si: a sua casa confia no Senhor? Se você é um chefe de família, se você é uma mãe de família, um pai de família, a minha pergunta é: os seus filhos confiam no Senhor? Eles têm essa confiança, esse relacionamento com Deus? Ou simplesmente são mais um grupo de cristãos anónimos que não sabem muito bem em quem confiam, cristãos nominais, que não têm uma relação com Deus nem com a comunidade onde estão inseridos? Precisamos de transformar isto. Aqui o texto bíblico diz que a casa de Arão confia no Senhor. A minha pergunta para si é: a sua casa, a casa do Joaquim, do Manuel, do Francisco, confia no Senhor? É Deus o seu amparo e o seu escudo? Confia no Senhor os que temem no Senhor. Continua o Salmo a dizer: Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem ao Senhor, assim pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos, mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Realmente é uma grande declaração. Eu espero sinceramente que aconteça o mesmo na sua família. Se você deposita a sua fé em Deus, a promessa de Deus é que Deus vai abençoar a sua casa. E ainda o verso 15 do Salmo 115, ele prossegue: Sede benditos do Senhor, que fez os céus, a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. E claramente o salmista não se está a referir que não há vida para além da morte. Não é isso. Toda a Bíblia nos ensina que há vida para além da morte, que o próprio Jesus nos reafirmou isso quando estava na cruz, dizendo: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Certamente aqui o salmista está-se a referir àqueles que não querem servir e seguir a Deus. Esses, efetivamente, uma vez morrendo, estarão longe do Senhor para sempre. Agora, aqueles que o amam, esses sim, estarão na presença de Deus, e como diz o próprio Salmo 115, nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre, para toda a eternidade. Aqueles que temem a Deus, efetivamente, devem ter esta confiança. O próprio apóstolo Paulo nos diz: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E glorificai a Deus no vosso corpo, mostrando assim que é no tempo presente, no nosso corpo presente, que devemos também glorificar a Deus, não só com a perspectiva eterna, mas também na perspectiva do dia de hoje, no dia presente. Chegamos assim ao Salmo 116. Ele é um salmo que traz também várias reflexões, como invocar enquanto viver, andar na presença de Deus, tomar o cálice da salvação. São algumas das ideias que nós devemos retirar deste salmo. Pagar os nossos votos a Deus é outra, e viver em oferta de gratidão para com Deus. Vejamos então este Salmo 116. Ele diz: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. Se inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor.
Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achei-me prostrado e Ele me salvou. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu queria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Vemos este salmo tão interessante que mesmo quando às vezes nós dizemos coisas que não são corretas a respeito de Deus, nós devemos efetivamente ficar firmes na vontade de Deus. E foi o que o salmista fez, percebendo que tinha dito coisas que não devia, mesmo assim ele ficou firme na confiança em Deus. E este é o desejo que eu tenho no meu coração para si também. Mas voltando aqui ao nosso salmo, no verso 13, ele diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença do seu povo. Precioso é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifício de ação de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Que cada um de nós possa ser íntegro, cada um de nós possa ser coerente, possa viver em novidade de vida, agradando ao nosso Deus. E aquilo que nós nos comprometemos com Deus a fazer, façamos, fazendo para o Senhor e como para o Senhor e não para os homens. E certamente receberemos da mão do Senhor a bênção de vida à nossa fidelidade. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.